Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba. Eu tô com o Tidico aqui hoje, fazendo um vídeo um pouco diferente. E o cara tá discutindo comigo aqui nos negócios do elenco de São Paulo. Nós estamos falando do Rogério Ceni, acho que vale a pena compartilhar com vocês. E deixa opinião pra mim aí. Comentem comigo o que vocês acham, porque assim, nós estamos num momento bem complicado, contratações e tal. Deixa um likeinho pra dar moral, vai, deixa o like no vídeo agora aí, não esquece não. E se inscreva aqui no canal, que você é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu faço questão de você por aqui. E compartilhe esse vídeo caso você goste do debate, para falar de contratação, para falar desses reforços, desse elenco, desse técnico aí. Tidico, você estava me falando que o elenco de São Paulo então só contratou refugo, o que que é isso aí? Me conta um pouquinho mais desse elenco. Eu vou discutir com você, cara, eu juro por Deus, vai, fala aí. Fala, Juba, fala, galera. É assim, o elenco do São Paulo ele é um elenco problemático. Com os desfalques ele é problemático os reforços que estão chegando, além dos reforços que estão chegando, os nomes especulados são um pouco preocupantes, né? Nós temos agora Raí Ramos na lateral direita, temos o Michel Araújo, esses caras que estão chegando, assim, de primeira pode ser que dê muito certo, vamos torcer para que dê muito certo, mas a primeira impressão não é tão boa. O elenco de São Paulo com os desfalques, ele é, né, ele dá para ver os problemas na montagem dele, para mim muito a mão do técnico. Claro que acho que nós vamos conversar bastante sobre isso, deveria render muito mais, mas é preocupante. Por exemplo, o Alan Franco, um cara que foi contratado. Eu gosto da zaga com Arboleda e Ferrarese, mas que zaga? Quando que tem esses caras? Não, mas sabe Quando o que que eu você, penso, cara? Sabe quando o que que você eu vai penso? contar com Arboleda, Ferrarese e Diego Costa? Então, o que eu penso é isso. Por exemplo, nós temos um time lá, vai, Rafael no gol, Igor Vinícius, né, seleção brasileira, como todo mundo já sabe aí. Péssimo. Eh, Igor, muito a fraco, muito fraco. não quero falar assim, dessa maneira, discutir um por um agora, mas nós temos um Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Ferrarese e Wellington. Luan, Gabi Neves, meia Wellington Rato, tem até o Galopo. Aí ataque Luciano Caleri, né. Aí tem Pedrinho, Marcos Paulo, falei poucos caras, tira o Galopo e põe Marcos Paulo. Você não tem um time aí, cara. Eu até concordo, Ferrarese tá machucado, pô, põe Diego Costa, né. Você tá com o Wellington machucado ali, você coloca o Caio Paulista. Você tem o Caio Galopo Paulista, para machucado, mim, hoje titular do São Paulo. sim, aí você tem o Galopo lá machucado, que ia fazer a meiuca ali com o Wellington Rato, você coloca o Marcos Paulo e o Rato na meia ali, o Marcos Paulo pela esquerda, e centraliza Luciano e Caleri, jogando o Luciano pra posição dele. Você não tem um time forte, cara? É claro, nós não estamos falando aqui do Pablo Maia, não estamos falando do Alisson, nós estamos falando do Alan Franco, não estamos falando aí do Rafinha, nós não estamos falando do Nestor e Alisson, né? Então, assim, fica um time diferentaço. O que tá faltando, no meu modo de ver, aqui é técnico. Quando você fala das possíveis contratações, e o São Paulo perdeu o Eduardo Chapo, perdeu. Perdeu o Jamerson, Bernardo Chapo. Bernardo Chapo, perdeu o Jamerson, perdeu ninguém, cara. Perdeu ninguém. O São Paulo sucateou a sua base. Tá sucateada a sua base, que é o reforço do São Paulo, é a guarda do São Paulo, é o alicerce, é o pilar, é a sustentação do São Paulo na última década, para não falar pouco, é até mais que na última década. O São Paulo depende dessa base para respirar. Agora os caras estão indo buscar jogador microscópico, porque o técnico tá pedindo, cara. Porque o técnico ele olha pra cara do Alisson e vê um jogador. Ele olha pra cara, talvez, do David, ele vê o Pelé. Ele olha pra cara de Erisson e ele vê o Van Basten, ele vê o Sim, Bergkamp, ele vê sim. o Para que você. que é isso, Sim, cara? sim. Para você contar com esse mínimo de coerência, você precisa demitir o técnico. Por exemplo, agora o problema ele tá, o problema ele tá, o buraco é muito mais embaixo. Nós temos um problema muito maior em volta disso. Nós temos o Luan, exemplo, tá? Exemplo. Foi comprado, o Yaxon Mendes não foi comprado, mas o Gabriel Neves foi comprado e o Yaxon Mendes foi contratado, veio como reforço, sendo que nós tínhamos o Luan. O começo do Rogério foi falando assim, ó, logo quando ele chegou: esses meninos da base vão ajudar o São Paulo, vão tirar o São Paulo da lama, eles que vão ajudar a trazer o São Paulo de volta. Aí você tem o caso do Luan, que tem pessoas aí que talvez não gostem e tal, que tem suas ressalvas com o Luan, mas o Luan ele é um exemplo claro de que talvez você não precisasse gastar dinheiro com outros meio-campistas. Tentado segurar a barra ali com o Luan. E aí, para mim, o buraco é muito mais embaixo, porque agora
nós não contamos com Arboleda e Ferrarese e eu não consigo. Você fala que Arboleda é um time voltou. Arboleda voltou. independente, mas ficou fora aí nesses últimos tempos. E aí, não dá para saber se. Eu concordo com você que nós temos bons nomes ali, mas quando vão ser utilizados? Para mim, nunca vão ser utilizados. Nós nunca vamos ver o time montado de forma coerente. E aí, o São Paulo passa a ser um elenco fraquíssimo, porque nós temos o que talvez seja um dos zagueiros preferidos do Rogério, é o Alan Franco, que já não começou bem. O Beraldo, que para mim é um zagueiro interessante. Claro que ele tá verde, ele tá cru ainda, precisa de mais experiência, precisa de mais maturação, mas num esquema montado pelo Rogério passa a ser um zagueiro. Daqui a pouco a gente já vai ver o Beraldo como um zagueiro ruim. Se ele tivesse com um técnico talvez de forma que jogasse de forma reativa, poderia render muito mais. O que está rindo? O que está Tô rindo? rindo porque você falou que ele daqui a pouco vai ser considerado um zagueiro ruim, e eu acho que eu concordo com isso aí. O time do São Daqui a Paulo pouco o Beraldo, já vira um péssimo jogador. Todo é mundo o vê que ele tem qualidade, que ele é forte, só que daqui a pouco, nesse esquema do Rogério, que é patético, infelizmente, que prejudica o São Paulo dia após dia, daqui a pouco nós não temos mais o Beraldo. Daqui a pouco é mais um da base queimada, é mais um que já não tá servindo para ninguém. Por causa do esquema. Ele acha que o Beraldo tem que avançar, tem que tocar, tem que armar a jogada pro David. E aí a gente vai nós perdendo muito. estamos nós Esse é o estamos problema com do nós time. estamos com um possível retorno agora do Felipe Alves, goleiro, porque o técnico considera que tem que mudar a criação do jogo. A criatividade do time tá meio abalada, a bola não tá chegando redondinha na frente, então ele muda o goleiro, né, cara, é uma coisa, assim, desesperadora da gente pensar. Ele não muda o Alisson e o Nestor, e aí ele muda o goleiro, é uma coisa que eu não me conformo também. O Alisson tá pra ir Saiu embora, falaram agora aí. Agora tá então, não pra. é não é que ele tá para ir embora, né, surgiu que o São Paulo colocou o Alisson numa lista de negociáveis. É isso, 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 isso. Negociáveis é tipo assim, se alguém aparecer para comprar e oferecer o valor que eu considero justo, eu vendo. Ou seja, é um jogador que ficou no São Paulo no passado e foi patético, patético. Ele jogou bem os 4 primeiros jogos do Paulista, lá quando todo mundo estava cansado, o Alisson estava mais levinho, ele estava mais levinho. Quando o Alisson joga o ano inteiro, joga aquele problema, mostrou que não é jogador para o São Paulo, ele continua lá. Quando começa esse ano aqui, ele está com problema pessoal e fica acho que 2 meses afastado. Quando ele volta, ele é titular do time. Ele ficou no banco no último jogo, mas ele é um banco, porque acabou de voltar, porque era impossível tirar o Galopo desse time. Então ele sai do banco, mas ele é titular do time. Então ele não treinou bem igual os outros, ele não performou bem igual os outros, ele não tem que ter moral nenhuma no São Paulo, porque ele nunca produziu nada. E aí nós temos que ouvir coisas como: "Ah, o Galopo, um jogador que tem que ser, vejam mais como atacante, porque ali no meio tem 2 que fazem melhor que ele, que é o Luciano e o Nestor. Só que tem também o Alisson. Então o Galopo para jogar nesse time tem que se desdobrar e improvisar. E o Alisson volta e já joga no time já. Então não tem meritocracia, é entender o esquema que não existe, um esquema que não ganha do Água Santa. Patética essa história do Alisson. Temos também a história do Luan. Luan tá acontecendo agora aí que ele não tá renovando com o São Paulo e o Luan fez uma contraproposta, o São Paulo não teria aceitado a contraproposta. E o São Paulo vai fazer uma contraproposta ali, né? E aí, o que você acha? O Luan tá com vontade de ir embora, não quer jogar no São Paulo, vai embora mesmo, ou nós temos que segurar o que temos de melhor? Porque eu considero que o São Paulo tem 4 pilares ali que são os melhores do Brasil na posição, que é o Ferrarese e o Arboleda, e Luan é o terceiro. Depois vem o Caleri. Caleri disputando com o Germancano, com o Gabigol. Antes que vocês me cobrem aí, o Caleri tem uma concorrência pesada no Flamengo. Tem o Rony no Palmeiras, que não é tão bom, mas ele está muito bom, né? Excelente. Então tem Rony, tem Gabigol, Pedro e tem o Germancano. E agora o Luiz Soares, talvez, no Grêmio. Então, tem jogadores, mas o nosso é excelente, cara. Então nós temos jogadores diferenciados pra caramba aí. O Ferrarese está fora, mas o Diego Costa é um jogador promissor. Portanto, se vocês concordam comigo nessa matemática aí, tem 4 que são excelentes jogadores, você com 4 você molda o seu time ao redor desses 4 e faz com que esses 4 tenham vida mais fácil, esses 4 não tomem gols, 3 não tomem gols para o Caleri Eu, poder fazer na frente, e você molda. E ô, ô, aí?
E o Ô, Luan, então, não Juba, é um jogador peraí. importante? Não, É, não me corta, não. não, não, mas é porque é o O Luan seguinte. não é um Não, jogador não, não, mas importante, então? eu concordo com você. Você tá falando, não me corta aí. Eu concordo com você nesses aspectos. Só que tá excluindo um fato que nunca vai acontecer. Com o Rogério Ceni à frente do comando técnico de São Paulo, nós nunca vamos ter nada. Então, aí você tá. Eu entendo que Eu tô vendido, você tem é razão. óbvio que daria para montar um time interessante com o Rafael no gol. O Rafael é o Cássio, ele é o Everton. Não, mas é um goleiro que aparentemente é um goleiro ok. Arboleda, Ferrarese, esse Igor Vinícius que eu não gosto. Antes de mais nada, o O, São Paulo o, contratou 11, ou 3 goleiros em 11 meses. São sim, 3 goleiros em 11 as meses. contratações não dá nem para comentar, né, Juba? Nós temos um ex-goleiro na beira do campo montando o time, indicando o goleiro, e foram contratados 3 goleiros em Então, 11 meses. Você só que. podia falar assim, ó: "Ah, mas quando eu contratei o Jandrei", não, eu quero que você fale isso rapidinho, é um minutinho. "Quando eu contratei o Jandrei, eu indiquei o que tinha. Aí depois você indicou o Felipe Alves, que era o que tinha. Aí depois compraram o Rafael, que virou titular. Agora, no jogo treino contra o Curitiba, o titular foi o Felipe Alves. Então, assim, não sabe o que tá fazendo o Rogério Não, Ceni. não, ele Fala agora. é completamente perdido. Não, e no jogo, no próximo jogo a gente pode ver o Rafael, pode ver o Jandrei, ele não tem plano nenhum, não, é um trabalho completamente perdido. E aí, eu entendo o que você está falando desses jogadores, mas nunca, nós nunca vamos ver isso. Por exemplo, o caso do Luan. O caso do Luan, ele é engraçado como funciona, né? Como tem alguns torcedores já, o Luan é ingrato, tem que ir embora, não quer ficar, vai embora. Para mim, a situação do Luan, isso é uma opinião minha, né? Depois a galera comenta aí, você comenta também. Para mim é uma questão muito mais de ambiente. Não falando que ele tem briga e tal com o Rogério, mas é uma questão muito mais de ambiente ali, de, sei lá, de falta de trabalho com o jogador no sentido de, ó, você vai ter oportunidade, você vai jogar. Porque o Luan já provou para mim que mereceria É. pelo menos um pouquinho mais de moral no time titular. Então é uma coisa. Esse caso do Luan é um Só que caso assim, muito Juba. icônico. Olha, o caso do Luan é um caso muito icônico, e quando eu falo: já tem torcedor", eu não parto desse princípio, tá. Eu penso que o torcedor pode falar o que ele quiser, e inclusive falar: "Luan não quer ficar, que vai embora". Eu acho que o torcedor tem esse direito. O torcedor, meu amigo, nós, os torcedores, somos nós que estamos aqui dilacerados e humilhados há mais de uma década. Então, você querer falar: "Não, o Luan tem que ter mais carinho e cuidado dentro do São Paulo", eu concordo. Ah, o Luan tem que decidir logo o que ele quer, eu também concordo. Luan não merece a titularidade enquanto não conquistar em campo, também concordo. Então, assim, o Luan tem que chegar e bater o pé e falar: "Eu quero ser titular", claro que não. E não é o que ele fez, mas que tá injusto, tá. O Luan joga mais do que os Com outros e fica no certeza. banco. Com E certeza. tem torcedor que usa o argumento de que o Luan ficou um ano machucado, e isso é um argumento a ser considerado. O caso do Luan é delicado pra caramba, o Tudo Luan só bem, falou: só que "Pode", eu. Então. Só que entra. e eu Isso que sou você a está falando favor do do Luan. Luan ficar, né. Não, 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 mas entra exatamente no cerne aqui dessa nossa discussão. Porque eu entendo o que você está falando se você pegar todos os jogadores que nós temos, digamos que não tem ninguém machucado. E aí é claro que o São Paulo tem um time bem competitivo falando nível Brasil. Só que com o Rogério Ceni, olhando o macro, olhando o hoje, é um time péssimo, é um time horrível, é um elenco horrível por conta muito da montagem. Quantas vezes nós vimos o Pablo Maia jogar de primeiro volante sozinho contra Flamengo, contra Palmeiras, contra times ali que iriam atacar demais o São Paulo. Então isso é muito importante de ser falado, Juba, porque não adianta, a gente entende que não adianta ter as peças. É, Eu imagino que aqui a gente fala, nós tivemos uma grande especulação, um grande interesse do São Paulo ultimamente pelo Everton Ribeiro, que para mim é um jogador, é um craque, é um jogador que mudaria o São Paulo de patamar e todo mundo fala que adianta, ele não vai colocar, ele não, é. ele mesmo se o Everton Ribeiro chegar, vai pôr para lateral esquerda. Então, o buraco, ele, infelizmente, ele é muito mais embaixo. Nós vemos que tem jogadores aí que poderiam ser muito bem aproveitados, até mesmo de forma diferente. Só que se nós fizermos uma análise aqui aprofundada, uma análise muito mais sólida do trabalho do Rogério Ceni unido ao elenco de São Paulo, é um lixo. É péssimo, porque ele não sabe montar o time. Ele vai. O Marcos Paulo pode ser um péssimo jogador, pode estar fora de forma. Nós nunca vamos saber. O que nós temos que acreditar é que o David talvez seja muito mais
esteja muito mais preparado que o Marcos Paulo. O Alisson, muito mais preparado que o Marcos Paulo. Jogador do nível do Marcos Guilherme, estilo Marcos Guilherme, que não pode jogar, o técnico fala O que usaria mais do que Marcos Paulo, Nicão. o time é uma baderna, depois desse exemplo que eu dei dos 3 goleiros em 11 meses, você tá falando do Marcos Paulo agora, que acabou de ser contratado, que chega para ficar no banco e olhe lá. E nós temos o caso do Alisson, que jogou contra o Água Santa, e faz parte dos planos do técnico para titularidade do São Paulo, uma vez que o Galopo se machucou, o Caleri voltando, o Luciano deve ser um pouco mais avançado agora, você tem aí um Alisson, que é da confiança do técnico, é um dos jogadores queridinhos do técnico, e o São Paulo divulga para os seus jornalistas favoritos ali, que o Alisson está agora em negociação. Então, nós temos um técnico que coloca o Léo e não o Ferrarese, a diretoria vai lá e vende o Léo. É a única chance do Ferrarese jogar. Porque pelo técnico, o Ferrarese não jogaria, jogaria o Léo Pelé. E agora você tem o Galopo, tem o Marcos Paulo, tem os Pedrinho, tem os caras contratados lá, de novo. E ele vai colocar o Alisson. Você precisa vender o Alisson para poder que o técnico tire o cara do time. E aí o presidente não demite o técnico. É rabo preso? É medo? O que, que é? Por que, que não demite essa coisa de técnico que está atrapalhando o São Paulo dia após dia, não é verdade? Então, assim, Tidico, É, acho que, é, que tá é, bom, né? Você quer Não, discutir mais? não, é rapidinho, e é muito preocupante, Juba, porque agora tem uma outra discussão de que o Rogério agora criticam quando falam que o Rogério não tem padrão. E eu entendo essa crítica. O Rogério, ele tem padrão. Ele tem um padrão, só que ele tem um padrão horrível. Horrível e que infelizmente não funciona. A gente aponta um padrão de jogo. São os zagueiros avançando para lançar, são os meias que não têm criatividade nenhuma, não é para ter criatividade, o jogo É, só o meia é para marcar, só que o- ele não usa marcadores na meia. Ele ele não, não usa se ele coloca o Gabriel Neves e o Pablo Maia de meia para marcar é uma coisa. Ele coloca Nestor, Alisson, Igor Gomes, os caras é, não marcam. Eles só, tentam cercar. São isso, só se levinho, eles cercam, é mas não marca. Não é, precisava. a gente vê a gente quando ele fala isso, a gente fala, pô, beleza, né? Então nós vamos ter um time muito mais competitivo defensivamente falando. E a gente não vê nada disso. Então Não. só para concluir aí, só para acabar com essa falácia, com essa mais dessas besteiras que a gente Antes de escuta, você concluir, de tudo o que você falou, o Patrick talvez fosse o meia ideal, né, que é o que tem que fosse marcar, é o que é o foi maior desarmador do Brasil nos olha, últimos 5 anos. olha o quanto o Rogério Ceni é nocivo para o São Paulo falando de futebol. O Patrick foi um dos melhores jogadores da temporada passada e saiu do time. Aí não tem contrato, né? Aí não tem time falido, faz qualquer coisa para se livrar desse jogador. Do cara, se Mas é livrou do isso. cara. É isso. Gente, muito obrigado aí, espero que vocês tenham gostado dessa discussão aí, um debate. Se gostou, demonstra com aquele likeão, que aí nós fazemos mais. Eu pego esse Tidico aí, coloco ele aqui todo santo dia e azar o dele, vai ter que vir e pronto, beleza? Então, tamo junto na coletiva do Juba. Obrigado, abraço, até a próxima. Valeu.